Olá pessoal, graça e paz. Eu sou o pastor Sérgio de Freitas e esse é o Prosa Bíblica. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante. Quantos de vocês já ouviram em meio a muitas orações, em meio a muitos pedidos, ou mesmo quando alguém vai expulsar ou amarrar algum demônio, usarem aquela famosa frase de Jesus: tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. Muitos usam esse versículo bíblico como uma varinha mágica para que todos os seus atos sejam aprovados perante o reino de Deus, ou como uma chancela, uma espécie de validação para suas atitudes ou palavras. Mas será que é isso mesmo que Jesus quis dizer? É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Não saia daí. Muito bem, queridos, em primeiro lugar, vamos direto ao texto bíblico e veremos nele que Jesus trata desse assunto em dois momentos no Evangelho de Mateus. Em primeiro lugar, no capítulo 16, no verso 19, ele vai nos dizer o seguinte: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Nosso segundo texto, no capítulo 18, verso 18, vai dizer: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Meus queridos, essas passagens bíblicas, elas têm sido muito utilizadas na atualidade por adeptos da chamada confissão positiva, do movimento da teologia da prosperidade, do movimento neopentecostal, assim como de várias comunidades evangélicas novas que vêm surgindo por aí no Brasil afora e que já trazem na sua doutrinação essa ideia de reivindicar de Deus, exigindo bênçãos as quais verbalizam como se fossem ligadas nos céus. E eles usam esse trecho bíblico como varinha mágica, como argumento para as suas discrepâncias teológicas, para as suas mega campanhas de arrecadação de dinheiro, assim como para fazer promessas para os simples, fazendo menção da passagem dita por Jesus para afirmar que as próprias pessoas reunidas em concordância por desejarem algo ou se desejarem algo e pedirem isso a Deus e determinarem e exigirem, então isso vai acontecer, porque o que ligarem ou desligarem na terra será ligado ou desligado no céu, como um passe de mágica, como se Deus fosse um gênio da lâmpada que estivesse ali pura e simplesmente para atender aos nossos devaneios a qualquer momento, a qualquer hora. Mas é isso que Jesus quis dizer quando ele ensinou na palavra sobre ligar e desligar. Vamos adiante e vamos para o esclarecimento bíblico acerca desse assunto. Para começarmos a entender o problema desse conceito, vamos imaginar uma coisa juntos. Imaginemos uma igreja que se reúne diariamente e concordam em pedir algo a Deus, mesmo que esse algo não esteja dentro da vontade de Deus. Mas como os crentes estão reunidos em concordância, Deus irá fazer? Deus irá responder? Gente, claro que não. E esse é o grande problema desse conceito. Esse é o grande problema dessa ideia, porque além de ferir o verdadeiro significado do Evangelho, ela fere diretamente a soberania de Deus, colocando o Senhor Deus, o soberano de tudo e de todos, como simples observador, como simples, vamos chamar assim, criatura passiva das vontades e devaneios
humanos, passivo às atitudes humanas. E isso é contrário ao que aparece na Bíblia em relação à verdadeira igreja, ao verdadeiro evangelho, porque quando se reunia para oração, a igreja primitiva, ela se reunia para tratar das coisas que são de cima, elas se reuniam para tratar dos interesses de Deus e não o contrário. E o que acontece hoje é que as pessoas estão se reunindo para tratar dos seus próprios interesses e estão usando a palavra de Deus para embasar isso, para querer dar uma legalidade a isso. E, gente, isso está longe de ser o verdadeiro evangelho. Então, queridos, conforme eu falei, Jesus trata desse assunto em 2 momentos no evangelho de Mateus. E para uma compreensão mais correta da expressão, de Jesus, do que Jesus quis dizer nessa expressão que ele repete em Mateus 16 e em Mateus 18, é necessário que nós analisemos a fundo o contexto, porque existem pelo menos 2 interpretações acerca dessa expressão. E essas interpretações elas são diferentes em relação a cada contexto. Elas se diferenciam e essa diferença se deve a cada contexto em que ela foi inserida. O contexto de Mateus 16, o contexto de Mateus 18. Então é muito importante, antes de pegar um versículo, sair isolando e sair pregando qualquer coisa entendida daquela palavra, é necessário que nós analisemos o contexto. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Bom, vamos à primeira interpretação, e essa se baseia no texto de Mateus 16, 19 e no seu contexto, que nos vai trazer a narrativa de uma reunião de Jesus com seus apóstolos, aonde ele vem e pergunta para eles o que o povo andava dizendo que era Jesus. O que o povo anda dizendo que eu sou? Jesus perguntou para os seus apóstolos. E após ouvir atentamente as respostas, de repente Pedro aparece com uma resposta impactante. Ele aparece e diz que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o enviado, o escolhido, o Messias. E diante dessa resposta, Jesus ele vai dizer para Pedro que não foi carne nem sangue que revelou isso para ele e que foi revelado pelo Espírito de Deus, por Deus, aquela passagem que a gente já conhece. E depois disso, Jesus vai dizer a Pedro que vai entregar para ele a chave do reino dos céus, e seguido da conhecida palavra sobre o ligar e desligar. Nesse contexto, gente, está bem claro que significa esse ligar e desligar, essa chave, significa a autoridade que Deus está dando aos apóstolos naquele momento, na pessoa de Pedro, a autoridade que ele tem de fazer a obra, de levar adiante a obra que Jesus iniciou. É tanto que nós vamos ver isso se concretizando claramente na vida de Pedro após o evento do dia de Pentecoste, quando ele vai lá, cheio do Espírito Santo, e começa a exercer essa obra. Ele começa a usar essa chave que Jesus entregou na mão dele nesse momento, e ele prega ali cheio da unção, e 3.000 pessoas aceitam a Jesus. Então a partir dali ele começa a ligar na terra aquelas pessoas que compartilhavam ou que compartilharam da revelação que ele teve de que Cristo é o ungido, de que Cristo é o Filho de Deus, de que Cristo é o Messias. Então aqui, nesse contexto, o ligar e desligar fala basicamente dessa autoridade que a igreja recebe da mão de Jesus, através da pessoa de Pedro, vamos dizer assim, essa autoridade de ligar e desligar. Como ligar e desligar? O ligar se refere às pessoas que compartilharão da mesma revelação que Pedro teve, ou seja, as pessoas que aceitarão a Jesus como Cristo, como Messias. Então elas serão ligadas, e desligados serão aqueles que o rejeitarem, aqueles que não crerem no seu nome. Então basicamente, gente, aqui nesse contexto do capítulo 16, o ligar e desligar
fala diretamente dessa possibilidade, ou seja, dessa autoridade, corrigindo, que Deus está entregando naquele momento, através do apóstolo Pedro, aos demais apóstolos e posteriormente à igreja dele na terra. A segunda interpretação ela é mais focada no capítulo 18, verso 18 de Mateus, e onde no contexto Jesus ele vai nos orientar acerca dos desentendimentos entre irmãos da fé, acerca do pecado, acerca de disciplina e de perdão. É mais focado diretamente para isso. E Jesus ele vai iniciar enfatizando que haja conciliação, né? Que haja reconciliação, né? Quando Jesus vai dizer que se teu irmão cometer alguma coisa contra ti, vai tu e ele só, e etc. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Aí Jesus vai adiante e vai dizer, olha, se não houver conciliação, se ele não houver acordo, se ele não quiser te ouvir, aí leva 2, 3 testemunhas e tenta essa conciliação mais uma vez. Se não te ouvir, aí ele agora passa por um momento mais drástico, um momento onde ele diz que tem que ser dito à igreja, tem que ser entregue, tem que ser excluído. Então aqui, gente, o ligar e desligar dentro do contexto da palavra está falando da autoridade e da autonomia dos apóstolos ou da igreja em tratar da questão de disciplina e perdão de pecado. Então o ligar e desligar vai estar diretamente ligado em disciplinar ou absorver. Então isso aqui está diretamente ligado a essa questão, e nós vamos ter até o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele diz em 1 Timóteo capítulo 1 e 20, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então o contexto está apontando diretamente para este fato. E olha, isso não significa que a disciplina é para a destruição da pessoa. Jamais. O objetivo da disciplina, mesmo sendo dura, é buscar a restauração daquela pessoa e mais, proteger a igreja daqueles que andam deliberadamente contra a palavra de Deus. Então, gente, olha, tanto num texto como em outro, isso vai nos falar de autoridade da igreja acerca da obra de Deus. O ligar e desligar está totalmente, diretamente ligado à autoridade da igreja diante da obra de Deus, diante do fazer a obra de Deus. Diante disso, meus queridos, fica claro e evidente em qualquer uma das passagens bíblicas que Jesus ele estava se referindo diretamente à autoridade que ele estava conferindo à igreja, vamos dizer assim, diante da obra dele realizada na terra. Jesus estava passando a responsabilidade e a autoridade para os apóstolos e consecutivamente para a igreja de continuar a sua obra, e para isso eles tinham que levar essa autoridade a sério. Então fica bem claro que Jesus está falando aqui pura e tão somente da questão da autoridade da igreja em relação à obra de Deus, e não dando aqui um ritual mágico, né, um pozinho mágico ou uma varinha mágica para que nós, meros mortais, manipulássemos a sua vontade a qualquer tempo e a qualquer hora. É muito interessante a construção grega que Mateus faz desses dois versículos, pois aqui ele usa uma construção verbal grega bastante comum. Ele usou um futuro perfeito perifrásico, ou seja, uma forma verbal que tem conotações em todos os tempos, tanto no passado quanto no presente, com o futuro. Pois ele fala de algo que acontecerá no futuro como já tendo acontecido no passado, mas que tem, vamos dizer assim, que tem interferência direta naquilo que ocorre no presente. Dentro desse sentido, fica fácil entender a tradução que diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu,
e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Isto é, a igreja, ela só está fazendo algo que já foi feito no céu, né? A igreja, ela só permite o que já foi permitido no céu. A igreja, ela só proíbe o que foi proibido no céu. Gente, a igreja não cria novas leis, a igreja não cria novas unções, novas isso ou novas aquilo. A igreja só declara o que já foi declarado por Deus. E diante disso, nós concluímos que Jesus, ele não estava declarando com essas palavras de que Deus estaria disposto a, vamos dizer assim, a obedecer tudo aquilo que a igreja concordar aqui. De maneira nenhuma. Jesus, ele só estava declarando que a igreja faz, a igreja realiza, a igreja concorda com aquilo que já foi concordado no céu, com aquilo que já foi determinado por Deus anteriormente, pela sua palavra. Enfim, meus queridos, eu espero que tenha ficado bastante claro que a expressão de Jesus sobre ligar e desligar não é nenhuma porção mágica, nenhuma fórmula mágica, nenhuma varinha para que eu coloque Deus à minha disposição, para que Ele faça aquilo que eu quero. De maneira nenhuma, isso seria o verdadeiro evangelho. Espero que tenha ficado claro que nós é que devemos estar na disposição de Deus para fazer aquilo que por Ele já está determinado, né? Para abrir o reino de Deus às pessoas, para ligar as pessoas ao reino dos céus. Meus queridos, que Deus os abençoe e vamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima.